Olá, espero que estejam bem, espero que tenham passado bem pelo Arcano da Estrela, essa reflexão, né, do se despir, né, do conseguir enxergar a própria verdade, o que se está vivendo no momento, a necessidade de nos vermos como esse ser divino, de luz, a conexão com a nossa própria alma, num sentido de unidade mesmo, né? De que somos um ser espiritual vivendo experiências humanas, mas que somos muito mais do que efetivamente a roupa que nós vestimos, né? E a estrela traz essa reflexão da luz que nós somos e do quanto é importante nós acessarmos essa luz. E muitas vezes a torre vem para nos mostrar isso através da estrela. Então, ela desconstrói, derruba todas as estruturas para que a gente consiga enxergar a própria luz, para que a gente consiga enxergar do que nós somos capazes, né, e de como é importante expandirmos isso para o externo. Dessa conexão com o externo, a conexão com a natureza, com os 4 elementos. Então, é uma carta muito sutil, sensível, de uma luz imensa. Então, eu espero aí que a estrela de vocês tenha brilhado bastante, né? Mas hoje nós vamos falar de sombras. É muito interessante que essa última etapa da jornada do louco, ele é sempre muito colocado em desafios, vamos dizer assim, e sempre vivendo os dois lados, exatamente para adquirir a consciência da unidade. Ele olha a luz, ele olha a sombra, ele olha a luz, ele olha a sombra, exatamente para que ele consiga perceber isso com mais maturidade, com mais consciência. E aí nós tivemos o diabo, tivemos a torre, tivemos a estrela, e agora vamos para a lua, o arcano 18. É um arcano muito interessante. É um arcano que muitas vezes também nos remete a uma nostalgia, sentimentos e pensamentos mais dolorosos, vamos dizer assim, nostálgicos, de dores do passado, mesmo de depressão, de sentimentos obscuros mesmo, né? De baixa frequência, vamos dizer assim. Mas é um arcano muito interessante porque ele vem logo depois da estrela. E por que ele vem logo depois da estrela? Olha que coisa interessante. Porque ele nos remete à reflexão de olharmos profundamente para aquelas sombras que estavam escondidas e que estão lá no escuro do inconsciente, porque a lua representa o nosso inconsciente. E o inconsciente mais profundo, porque ele está na escuridão, porque ele ainda não recebeu luz. E a gente só consegue visualizar, enxergar essas sombras depois da estrela, quando a gente literalmente está enxergando a própria luz. E aí nós temos a condição e a capacidade de iluminar essas sombras, olhar para elas e trabalhar aquilo que for preciso ser trabalhado, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o tarô mitológico, aqui, é muito interessante. E a lua, vocês também vão perceber que o simbolismo dela se repete, os principais itens simbólicos são muito semelhantes em quase todos os tarôs, né? Ou naqueles tarôs mais conhecidos, vamos dizer assim, né? Então, nós temos a escuridão, temos a lua aqui iluminando exatamente as sombras que precisam ser iluminadas, é o reflexo reverso da própria estrela.
Temos aqui, é muito interessante, né? Esse olhar confuso para onde eu olho, o que eu vejo, né? Aonde que está a verdade, aonde que efetivamente está a dor, vamos dizer assim, e a figura do, do caranguejo, né, que é uma figura que aparece em todas também, que traz essa questão, essa referência também à lua como uma carta de emoção, como uma carta de sensibilidade, de intuição, é uma representação da própria carcaça trazendo proteção, porque apesar de estar mergulhando no obscuro, nós estamos sempre protegidos pela nossa estrela. Então, nós não devemos temer fazer esse mergulho. Ao contrário, devemos nos adaptar. Né? E na medida em que a gente vai enxergando essas sombras, a gente vai se adaptando e vai entendendo e vai tratando e vai conseguindo levar luz para elas e, com isso, sairmos da escuridão, do obscuro, da incerteza, da dúvida, do medo que o não enxergar nos traz. Né? É muito interessante porque quando a gente entra num cômodo escuro, né, a gente normalmente vai sempre com muito cuidado, tateando para ver onde nós estamos pisando, o que, que tem ao nosso redor. É um pouco esse simbolismo da lua, de enxergar, mas de enxergar profundamente. E ela é um arcano de água, então traz diretamente as conexões com o emocional. Então, nós temos aqui o doente, a gente vê o caranguejo aqui, né? Vemos a lua, temos a água, e no tarô, né, do Dal Negro, que é aquele tarô também que nós já vimos alguns arcanos com ele, também tem uma semelhança muito grande. Né? Os lobos uivando para a lua, os caminhos abertos, os caminhos fechados, as duas colunas, que é por onde efetivamente, né, é o caminho que precisa ser trilhado, né, para que a gente possa alcançar o inconsciente e realmente levar luz a essas sombras. Então, é uma coisa importante na Lua, né? E aqui no do mitológico a gente vê muito. Esse é um conceito que eu considero extremamente importante, que nos ajuda a enxergar as nossas próprias sombras, né? Que é o conceito do espelho, do espelhismo. Então, traz aqui a própria água com o reflexo da lua. E isso é um conceito muito importante, principalmente quando a gente quer trabalhar a questão do julgamento, né? Que é quando ele é um conceito que me mostra no outro, o que eu vejo no outro é o que eu tenho dentro de mim. Então, diz assim, eu não consigo ver no outro aquilo que eu não percebo, que eu não tenho dentro de mim. Não quer dizer eu percebo, que eu não tenho dentro de mim. Então, todo julgamento que eu emito, toda crítica que eu emito, todo o comportamento que o outro tem, que me incomoda, na realidade, só me incomoda porque eu tenho ele dentro de mim. Isso é um conceito, é um dos conceitos, para mim, mais importantes em termos de mudança, gente, porque normalmente a gente aponta o inferno está no outro, né? Mas, na realidade, quando eu vejo o inferno, o meu inferno no outro, eu só consigo enxergar porque ele já existe dentro de mim. Por isso, eu tenho o aprendizado e a percepção de reconhecer no outro. A grande questão, e aí este é a questão da sombra, é quando eu tenho essa consciência de que o comportamento do outro está me incomodando, opa, eu tenho uma sombra dentro de mim.
Eu preciso olhar isto, porque é um indicador, é o espelho que o outro está me mostrando. Ele está sendo o meu espelho daquilo que naquele momento eu preciso enxergar e eu preciso transformar. Né? A Lua ela ele é um arcano extremamente profundo. Tá? Nós vamos aqui dar uma pincelada, porque dá uma aula de mais de 2 horas só falando da Lua. Mas o ponto importante, quando ela aparece na nossa vida, há um momento de reflexão, para eu prestar atenção nos espelhos, e esses espelhos podem ser meus familiares, meus amigos, até um estranho. Né? Então, prestar atenção nesses espelhos, porque eu estou precisando trazer luz àquela sombra. Tá? Ela também indica a necessidade de iluminar tudo aquilo que são os sentimentos e os pensamentos de baixa frequência. Então, se eu estou para baixo, se eu estou triste, se eu estou angustiada, preste atenção, observa, porque aquilo precisa ser trabalhado. Agora, tem um outro lado da Lua, que é a alta capacidade intuitiva que a Lua traz, né? Que é todo esse potencial intuitivo que a gente já conheceu lá na sacerdotisa e que aqui ele aparece com uma maturidade maior. Eu sei que eu tenho esse potencial, essa sensibilidade, e podemos trazer até por uma questão de sensibilidade mediúnica mesmo, né? De uma maturidade maior para seguir. Por quê? Quando a gente entra no cômodo escuro, o que nos guia? A nossa voz interna, a nossa intuição, porque nós não estamos usando o sentido, né? Nós estamos usando o sexto sentido, que é aquele que vai nos guiar. E isso a Lua traz muito, muito aflorado. Tá? Então, são dois aspectos dela, a respeito também dos sonhos, da ilusão que precisa ser quebrada, né? Quando a gente fala os lunáticos, aqueles que vivem muito no mundo ilusório, né? Que tem essa forte influência da ilusão. Por quê? Porque estamos no escuro. Tá? Então, a gente precisa jogar luz, e o arcano seguinte vai romper esse teto opressor da Lua, que é o Sol. Mas a gente precisa olhar para essa Lua com muito carinho, sem medo, sem resistência. Se ela aparece na nossa vida, vamos refletir. Que espelhos que eu não estou conseguindo enxergar, que o outro está me mostrando, mas que eu não estou vendo em mim. E que aspectos que precisam ser elevados na luz, trazidos pelo nosso inconsciente, para serem transformados, para serem tratados. É muito interessante que o símbolo dela é o teto opressor, que é aquele que a gente fica realmente, né, mergulhados naquele ambiente escuro, sem saber muitas vezes para onde nós vamos. Mas o caminho é reconhecer isto e levar luz, né? Viver essa sombra, iluminar essa sombra e não se deixar dominar por ela. Tá? Ela tem um pouco do que a sacerdotisa traz, do que está oculto, do que não está claro, de falsidades, de coisas que estão obscuras, porque é sempre um território do qual não dominamos, não conhecemos. É a própria representação do que está no nosso inconsciente. Tá bom? E que precisa ser trazido às claras, porque naquele momento é o momento certo para enxergar os espelhos e também para poder levar luz, acender o interruptor. Né? Eu gosto muito de dizer assim, a gente acende o interruptor. Ou numa noite de lua cheia, a gente literalmente consegue enxergar
o que está ali. Tá bom? Então, boa reflexão com a lua, né? Veja o que está obscuro, olhem para os espelhos, gente, porque os espelhos estão aí para mostrar aquilo que a gente pode transformar. Então, ao invés de julgarmos, vamos olhar aquilo ali como uma tremenda de uma oportunidade de mudança pessoal. Tá bom? Um grande abraço, namastê e uma boa iluminação com a lua. Tá bom? Até o próximo, gente. Tchau, tchau.